Declaro a presente sessão e convido o deputado Ismael dos Santos para proceder à leitura da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 108ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de novembro de 2018. Da presidente do deputado Silvio Drevik, Maurício Skudrak. Secretaria, deputada Ana Paula Lima e Ismael dos Santos Adog. Às 14 horas do dia 14 de novembro do ano 2018, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Não houve vereadores inscritos. Grande expediente. Não houve vereadores inscritos. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de conversão em lei da medida provisória número 223/2018, bem como aos projetos de lei 173 e 259/2018. Também foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 422/2017 e 131/2017, com emenda aditiva e emenda modificativa. Foram aprovadas as moções 288 a 290/2018, outro sim o senhor presidente deferiu os requerimentos números 862 a 869/2018. Explicações pessoais, não houve vereadores inscritos, nada mais sabendo o senhor presidente. Encerrar a presente sessão, convocou outra solene para segunda-feira, às 19 horas, para constar eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 26ª sessão solene da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de novembro de 2018, da presidente deputada Silvio Drevik. Às 19 horas do dia 19 de novembro do ano 2018, na cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Leonel Pavan. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mário Marcondes. Excelentíssima senhora segunda secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Dice Heithardt. Excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Maurício Skudrak. Excelentíssimo senhor senador federal Dário Elias Berger. E excelentíssimo senhor deputado federal Esperidião Amin. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação da mesa para concessão da comenda do Legislativo catarinense, instituída pela Resolução número 2 de 2008. Ato contínuo, houve a interpretação nacional. Após saudar as autoridades, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Padre Pedro Balduceira, neste ato representando os parlamentares com assento nesta casa. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônia para proceder à nominada dos homenageados que foram agraciados com a comenda do Legislativo catarinense. Na continuidade, o senhor presidente convidou para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados o senhor Altamiro Bittencourt. Logo após, em suas considerações finais, o senhor presidente enalteceu a comenda do Legislativo por ser a mais importante outorga desta casa. E, finalizando, agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino do Estado de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas. Não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontram aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro inscrito para falar, doutor Vicente Augusto Caro Preso, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados catarinenses que nos acompanhem pelos veículos de comunicação da nossa Assembleia Legislativa, uma boa tarde. O Estado de Santa Catarina é reconhecido nacionalmente pelos elevados índices de qualidade de vida, equilibrada distribuição de renda e índices de violência urbana que ainda encontram-se entre os melhores quando comparados com outras regiões do país. Para que possamos manter uma sociedade saudável e com índices ainda melhores, não só em Santa Catarina, bem como em todo o país, precisamos, fundamentalmente, cuidar e amparar a criança e o adolescente. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos
da criança e do adolescente nesta casa, estou protocolando um projeto de lei para introduzir a biomassa de banana verde e o pescado na merenda escolar da rede pública estadual de ensino. A biomassa de banana verde é rica em vitamina C, B1 e B6, beta-caroteno e tem alto teor de fibras. A biomassa pode ser utilizada na produção de biscoitos, pães, vitaminas e também em molhos. O peixe, por sua vez, possui enorme concentração de nutrientes, vitaminas e proteínas e é considerado um dos alimentos mais saudáveis que pode ser encontrado na natureza. O peixe é uma das melhores fontes de ácidos graxos ômega 3, importantes para o funcionamento do corpo e também do cérebro. Nutricionistas, inclusive, recomendam consumir peixe pelo menos 3 vezes por semana. O objetivo desse projeto que estamos protocolando é melhorar a qualidade da merenda escolar oferecida para nossas crianças. Uma alimentação saudável garantirá um maior rendimento escolar e mais qualidade de vida aos nossos estudantes, que estão, na sua grande maioria, em fase de crescimento. E essa utilização é ainda mais adequada quando analisamos a alta produção de banana e de pescados em nosso estado. Santa Catarina, temos 29,5 mil hectares de pés de banana. Na região norte, a cadeia produtiva da bananicultura é formada por 1.758 famílias dos municípios de Araquari, Barra Velha, Corupá, Garuva, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, Massaranduba, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú e Schroeder. O município com maior produção é Schroeder, é Corupá. O município com maior produção é Corupá. A safra de 2016 movimentou mais de 270 milhões de reais nessas 11 cidades que eu citei. O valor bruto gerado pela produção desse setor é de 74,6% do total catarinense, já que a região norte é a maior produtora de banana do estado. Atualmente, é responsável por 58% da banana estadual, tendo como mais comercializadas as bananas caturra e prata. De acordo com a IPAGRE, a razão da boa produção na região é que as condições climáticas ajudam no plantio, com uma média de chuvas bem distribuída e um inverno bem mais ameno. Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescado marinho, sendo que a pesca industrial responde por 136 mil toneladas e a pesca artesanal por 14 mil toneladas, totalizando 150 mil toneladas de pescado ao ano. Itajaí e Navegantes abrigam as maiores indústrias de processamento de pescados no Brasil e representam o maior polo pesqueiro do Brasil em produção e beneficiamento. Com essa produção de bananas e pescados no nosso estado, sendo produtos altamente nutritivos, vou trabalhar para que nossas crianças e adolescentes tenham acesso, sim, a uma alimentação saudável no ambiente escolar, com peixes e biomassa de banana verde no cardápio da nossa merenda escolar. Obrigado e muito boa tarde a todos. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch. Pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, pela ordem, o deputado Maurício Kudilarski. Obrigado, senhor presidente. Só queria saudar que estão aqui na galeria, meus amigos, o Henrique Verlan, família amiga lá de São Miguel do Oeste, o Roberto, empresário aqui da capital, e o meu colega Arilton Zanelato, delegado de polícia, respeitado colega de profissão aí. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os demais deputados e deputadas e a todos que nos acompanham. E eu quero aproveitar aqui, convidar toda a sociedade catarinense
senhores deputados, a todas as pessoas que acompanham esse debate no dia 21, portanto, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, nós vamos fazer aqui nesta casa um grande debate sobre as políticas públicas para a imigração em Santa Catarina. Será o tema do debate desta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, portanto, amanhã à noite, o debate proposto por mim, a partir do Grupo de Trabalho de Apoio aos Imigrantes e Refugiados, o GTI. Eu que também sou autor do projeto de lei 234 de 2018, que está em tramitação nesta casa, que tem o objetivo de reunir representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade, para debater a situação e o futuro dos imigrantes em Santa Catarina. O fluxo de imigrantes seguirá crescendo, tendo o Estado como referência de qualidade e oportunidades, portanto, os desafios permanecem. Então, nós queremos fazer um grande debate com um conjunto de lideranças e representantes de entidades, organizações, para discutir esta polêmica e a política de Estado de acolhida de imigrantes, que outros estados já têm uma legislação nesse sentido, e Santa Catarina ainda não tem. E o projeto de lei 234 de 2018, ele foi construído aí por muitas mãos e esperamos que a gente consiga aprovar o mais rápido possível nesta casa. Outro tema, senhor presidente, hoje é o Dia da Consciência Negra, dia da morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Cito as palavras de Macota Valdina, educadora brasileira: não sou descendente de escravos, eu descendo de seres humanos que foram escravizados. Aproveito e cito 4 ações importantes, conquistas em prol do resgate e afirmação da cultura negra em nosso país. A lei que institui o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas em 2003. A criação do Ministério da Igualdade Racial, destruída pelo golpe de 2015. A lei que decretou o Dia Nacional da Consciência Negra em 2011, durante o governo de Dilma Rousseff, instituindo oficialmente a comemoração da data em que Zumbi dos Palmares morreu. A aprovação da lei que corrigiu uma injustiça histórica ao garantir simbolicamente o título de promotor público ao poeta Cruz e Souza, cargo que lhe foi negado devido à cor da sua pele em 1883, lei de nossa autoria, e a política de cotas para o acesso à universidade. São ações importantes realizadas por nós, pelos presidentes Lula e Dilma e pelo Partido dos Trabalhadores, para que a nossa nação assuma que vivemos em um país de desigualdade, de preconceito racial. Mostramos que o Brasil tem uma enorme dívida com a população negra. A história do Brasil carrega o peso de 300 anos de escravidão do povo negro e mesmo após 130 anos da abolição, a luta contra o preconceito e a desigualdade racial permanece. Os dados reforçam a condição atual do país, que evidencia uma desigualdade racial alarmante, mesmo sendo os negros a maioria da população. Negro tem menos acesso à escola, à saúde e à renda. Os jovens negros são as principais vítimas da violência e do tráfico. Isto é resultado de todo um processo histórico que aconteceu por aqui, que não promoveu políticas públicas efetivas
no sentido de inseri-los na sociedade. Em 13 de maio de 1888, há 130 anos, o Senado do Império do Brasil aprovava uma das leis mais importantes da história brasileira, a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão que durava 3 séculos no país. Mas isto não foi um presente do Império ou um ato romântico da princesa Isabel. A abolição foi resultado da luta de Zumbi, da pressão social dos abolicionistas, dos negros libertos e da pressão de outras nações. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Como em tantas outras áreas, o Brasil, infelizmente, sempre é o último. E após a abolição, a nação brasileira negou ao povo negro a posse de qualquer pedaço de terra para viver e cultivar alimentos. Só lhes deu discriminação e repressão. E foram ocupar as favelas das grandes cidades da época. Então, nosso reconhecimento, nossa luta, nosso compromisso, aqui enquanto membro, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos, de continuar lutando, de continuar discutindo, a partir da raiz dos grandes problemas, dos grandes gargalos sociais do nosso país, inclusive dia 29 e 30, vamos fazer um grande debate sobre toda essa situação dos negros, dos movimentos negros aqui de Santa Catarina, também aqui nesta casa. O Brasil que tem, repito, sua maioria da população negra, durante a história, mesmo depois da abolição, não construiu política de inserção. Este é um resultado trágico, inclusive, que traz este grande extermínio de jovens pelo tráfico, pela violência dos grandes centros urbanos do nosso país. Eu sempre falo, eu gosto de ir à raiz dos problemas. Se seria um médico, certamente quando aparece um doente na minha frente, eu iria primeiro pedir o que acontece que você ficou doente. Tem um problema da alimentação, tem um problema da vida sedentária, a sua água está contaminada, o que acontece? E assim eu gosto de fazer quando olho para o nosso país, quando olho para o nosso estado, quando olho para os bairros das grandes cidades e vejo lá tanta violência, tanta morte prematura de nossas crianças e nossos jovens. Aqui tem um pouco desta história, que a escravidão no Brasil ainda não acabou. A escravidão no nosso país continua. Inclusive, eu tenho agendado para discutir aqui uma situação calamitosa da decisão deste novo presidente que ainda não assumiu, quer dizer, já está fazendo estrago pelo seu desconhecimento, pelo seu despreparo. Quero falar sobre o Mais Médicos. E justamente esta população negra, pobre, dos distantes rincões deste país, mas também aqui na capital do estado, nos bairros mais pobres, que mandou embora os médicos cubanos que justamente atendem mais uma vez esta população. Mas vou tratar esse assunto amanhã. Lamento com profundidade deixar aí 60 milhões de brasileiros e brasileiras, principalmente mais pobres, sem atendimento médico. Por que eu falo isso? Porque a presidente Dilma abriu possibilidade para os médicos brasileiros. Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto, deputado. A presidente
abriu a possibilidade de médicos brasileiros ir para todos esses rincões do Brasil, mas não teve. E aí que veio, em segundo momento, os médicos de outros países, inclusive os cubanos. Chegaram a ser 12, 13 mil, hoje são em torno de 8 mil. Inclusive em Santa Catarina, em torno de 250 médicos estão abandonando ou saindo por ameaça, por violência, por questões ideológicas do nosso presidente eleito. Então, amanhã eu volto a esta discussão, que eu acho ela de extrema importância, do nosso povo catarinense saber, inclusive da verdade, porque, infelizmente, mais uma vez, muita mentira, muita politicagem envolve a vida das pessoas que precisam de um médico que não tinham e passaram a ter e agora, infelizmente, passam a não ter de novo. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar o deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, comunidade catarinense, o tema mais médicos é, sem dúvida nenhuma, relevante nesse momento. E temos a satisfação de apresentar uma fotografia feita de uma médica cubana atendendo o programa Mais Médico. Olhem lá, o esteto não está no ouvido da doutora. E a médica cubana, olha o nome dela, Kênia Ribeiro Martínez. Nem precisa colocar no ouvido o estetoscópio para ouvir os batimentos do paciente. Médica cubana tem o poder extrasensorial de fazer o diagnóstico dos brasileiros. Essa incompetência cubana que aí está, nós vamos substituir, sim, por médicos competentes brasileiros. Médicos que estão sofrendo, quando pedem o credenciamento, está demorando. Alguém do governo, que provavelmente não é do Michel Temer que esteja lá, mas está demorando a efetivar a contratação dos médicos brasileiros. 8 mil vagas para brasileiros. Temos a certeza que a medicina do Brasil está sendo valorizada. O povo brasileiro não está sendo enganado. Essa médica cubana ganhava R$10 mil. R$2.900 ou R$2.700 era o salário dela. O resto ia para o governo cubano. Então vejam a discrepância e o que fazem os comunistas com os seus empregados. Eles escravizam os empregados. E essa é a prova que está acontecendo no Brasil. Escravidão do médico cubano aqui no Brasil. Mas, nesse momento que nós passamos, nós acreditamos que seja um momento de transformação. Nós vamos transformar a saúde do Brasil, não mais em saúde cubana. Vamos fazer com que a saúde do Brasil realmente seja para os médicos brasileiros. E mais, a favor do revalida. Claro, sem revalida, agora já é lei. Já está valendo o revalida. Pode vir atender médico cubano, pode vir boliviano, pode vir paraguaio, de qualquer país do mundo. Mas vai fazer o teste para ver se tem capacidade médica para atender o povo brasileiro. Não queremos que o povo brasileiro seja atendido por profissionais incompetentes. Portanto, parabéns à política que está acontecendo agora de contratar médicos brasileiros. Eu estava, nesse final de semana, em Brasília, durante o feriado, no Congresso Brasileiro de Ortopedia. 50º Congresso Brasileiro de Ortopedia, onde os médicos ortopedistas tiram dinheiro do seu bolso para participar do congresso. Tiram dinheiro do seu bolso para investir no conhecimento, para investir na sabedoria e fazer com que os pacientes sejam melhores atendidos. Isso sim é fazer a medicina correta. Os médicos brasileiros estão se especializando e cada vez mais em doenças metabólicas, em doenças como osteoporose,
em doenças causadas por traumas e doenças ortopédicas. O tratamento dessas doenças, cada vez mais, é selecionado nos congressos e feito análise dos programas de governo, os programas de residência médica, feito análise dos programas da Sociedade Brasileira de Ortopedia, a SBOT, e uma grande organização, portanto, uma organização que faz com que eleva o grau de conhecimento dos médicos, e com isso, o ganho é para o paciente que vai ser atendido, aquele paciente que sofre um acidente automobilístico, que hoje a situação está cada vez mais grave no Brasil e no mundo, mas especialmente no Brasil. Acidente de carro, acidente de moto, são os principais causadores de sequelas ao povo brasileiro. E essas sequelas custam dinheiro, e muito dinheiro para o Brasil. Nós temos que fazer com que a diminuição desses acidentes venha, juntamente com o governo, causar uma economia dos gastos públicos em medicina, em atendimento a pacientes que são vitimados pelo álcool, vitimados pela imperícia no volante, vitimados por leis que às vezes atrapalham mais do que ajudam. Nós temos que, sem dúvida nenhuma, fazer com que a medicina no Brasil mude para melhor. E essa mudança, claro que inicia com 8 mil empregos, que aqui nós citamos. 8 mil empregos a mais do programa Mais Médicos. Um programa que estava sendo usado erroneamente, fazendo-se politicagem em cima desse programa. Temos a certeza que o governo colocou novamente o Brasil nos trilhos, fazendo com que 8 mil empregos para os médicos sejam disponíveis. E segundo informações, esses 8 mil empregos já foram cadastrados por médicos brasileiros. Isso enche o Brasil de orgulho, fazendo com que os brasileiros possam exercer no seu país a profissão pela qual escolheram, de ser médicos. Médicos não é só salvar vidas. Médico é dar o acompanhamento psicológico, o atendimento humano aos pacientes. Hoje, não se tem tempo mais para isso. Hoje a medicina está um pouco radicalizada. Por quê? Você tem um problema de crânio, tomografia, o médico nem examina neurologicamente o doente. Nós queremos que o médico cada vez mais examine os doentes para que esses doentes não precisem fazer tantos exames. Hoje, aqui, comandante Moisés, o novo governo de Santa Catarina, 70% a 80% do dinheiro da saúde do estado de Santa Catarina é aplicado aqui em Florianópolis. Temos que mudar isso. O interior precisa, sim, de recursos. Não é Florianópolis. 70%, comandante Moisés. Mude o nosso orçamento da saúde para Santa Catarina. Exames. São necessários exames? Claro que são. 80% dos exames de tomografia dão o resultado normal. Vou repetir. 80% do pedido de exames de tomografia computadorizada dão o resultado tomografia normal. O que está acontecendo? Estão pedindo muito exame. Então, sim, mas se eu não pedir exame, eu vou me comprometer profissionalmente? Claro que não, desde que você examine bem o paciente e tenha certeza que você pode pedir esse exame num futuro e não agora. É importante fazer com que nós também tenhamos economia nos exames. Outros exames que são feitos desnecessariamente. Temos que fazer uma avaliação e por isso eu digo ao comandante Moisés, faça uma revisão dos contratos da saúde com muito rigor. Essa revisão de contrato de saúde tem que pôr no papel e muito bem colocado. E todos os contratos, não deixe nenhum de fora. Por quê? É através dessa revisão de contratos
que Vossa Excelência vai fazer um diagnóstico perfeito da saúde. O assunto importante da saúde é a lei que nós aprovamos nessa casa. A lei que muda o constitucional de 12% para 15% na saúde. Ora, 2 governadores, Raimundo Colombo e Pinho Moreira, pediram a ADIM. O que é a ADIM? Ação direta de inconstitucionalidade. E o governo federal, o Supremo lá, deu a ADIM. Quer dizer que não está valendo mais a nossa lei. Isso é papel de um governador? Tirar o dinheiro da saúde, um dinheiro que nós, parlamentares, representantes legítimos do povo, aprovamos na Assembleia Legislativa para ajudar a saúde de Santa Catarina? Tenha santa paciência. Esse projeto provavelmente vai ser arquivado aqui. Mas, senhores deputados, eu não faço parte da próxima legislatura. Mas vocês que fazem parte, façam de vocês a primeira ação. Vote com essa lei, fazendo novamente a lei para que o nosso orçamento da saúde chegue a 15%. Assim vamos ter folga no dinheiro para a saúde. Era o que tinha o senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Na sequência, inscrito para falar, o deputado João Amin. Aguiar, teu telefone aqui. Bom, senhor presidente, senhores e senhoras que nos acompanham pela TV da Assembleia Legislativa, rádio da Assembleia, hoje eu venho falar sobre um assunto que desde que eu tive a oportunidade de ser deputado estadual, a gente sempre fala e, na verdade, o meu partido, a minha bancada, as pessoas que nos antecederam nas bancadas anteriormente sempre bateram, que é o caso das regionais. Secretarias regionais que foram transformadas em agências regionais e, infelizmente, não tem impacto nenhum administrativo no combate à litoralização, à descentralização administrativa, em termos de gestão, né? Só consomem e consomem cada vez mais dinheiro sem efetivamente levar o serviço de ponta, o serviço da segurança, o serviço da saúde, da educação, para as pessoas que moram distantes da capital. Em 2015, quando da apreciação do projeto de lei 260, que dispunha sobre a transformação das secretarias regionais em agências regionais, eu apresentei um substitutivo global que sugeria a extinção e a implementação das regiões metropolitanas. Até um deputado questionou o porquê do número 11 das regiões metropolitanas, mas essas regiões metropolitanas, 11 o número, haviam sido aprovadas aqui na Assembleia antes de eu mesmo próprio ser deputado. Ele deu a entender que tinha alguma coisa a ver com o meu partido, o que não tinha nada a ver, até porque ele, inclusive, já era deputado aprovando as 11 regiões metropolitanas. Mas isso foi apenas um desvio da discussão, que é uma discussão muito mais importante, que é o serviço na ponta ao cidadão. Naquela ocasião, infelizmente, nós não tivemos o apoio necessário para aprovação e Santa Catarina manteve e mantém por mais 4 anos essa estrutura pesada, cara, sem eficiência. Mudou-se apenas o nome, mas o custo é enorme. Segundo o jornalista Cacau Menezes, publicou na semana passada, em 2019, no ano que vem, 400 milhões de reais serão consumidos por essas estruturas, que só de aluguéis, em 2016, consumiram 5 milhões e meio de reais. Então, segundo o Tribunal de Contas, também 700 milhões de reais no ano de 2017. Uma estrutura cara, pesada, sem a real necessidade que é a do cidadão receber o serviço. O ex-governador Raimundo Colombo chamou de cabide de emprego, não conseguiu ou não quis se desfazer dessas estruturas, porém, hoje e ontem,
se lê na imprensa que o atual governador eleito, pretende extinguir essas regionais. Já foram extintas 15, mas ainda há 20 ativas só consumindo recursos públicos, só abrigando partidários numa estrutura cara, pesada, que não tem o real sentido de existir, né? Eu acho também engraçado que nos bastidores aqui dessa discussão de 2015, teve gente que riu da minha intenção, teve gente que debochou quando eu não consegui aprovar na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tomei um bypass naquela vez, por uma questão regimental que até hoje eu discuto, e depois, no pleito de 2018, o que acabou de se encerrar, falava constantemente que era contra as estruturas das regionais. Então eu venho aqui hoje comemorar que o governador eleito pretende acabar de vez com os cabides de emprego, com esse inchaço da máquina pública, um Estado que tem desafios enormes a partir de 2019, Invesc, Letras, SC 401, o rombo da saúde, que segundo o Ministério Público e o Tribunal de Contas chega quase a R$1 bilhão. Então, os desafios são enormes e tem que realmente enxugar a máquina, tem que realmente acabar com as regionais. O Santa Catarina teve a litoralização ampliada, o serviço na ponta, infelizmente, não com a efetiva descentralização que as regionais teriam que melhorar. Então é para comemorar, e que pena que o sentimento político do atual governo eleito, pelo menos é o que se diz na imprensa, já que eu ainda não tive nenhum contato com a equipe de transição, nem com a equipe do governador eleito, que pena que o sentimento que se lê na imprensa é de que nós não aprovaríamos essa reforma administrativa ainda nesse mandato. Seria muito bom antecipar a alegria dessa votação, vai ser uma alegria muito grande poder votar contra a extinção das regionais, antecipar para 2018 e não deixar para 2019. Né? Acredito que o mesmo desafio, por exemplo, do presidente eleito, que é votar a Previdência, e do governador eleito, que é aprovar sua reforma administrativa, e nessa reforma a extinção das regionais, compromisso de cidadãos, de parlamentares, independente de terem sido candidatos ou não, de terem sido reeleitos ou não, né? É compromisso com Santa Catarina, é compromisso com o Brasil, e tantas outras reformas necessárias, não só a Previdência no âmbito nacional, nem só a reforma administrativa no âmbito estadual. São reformas como essa que vão fazer o Brasil melhorar, independente de quem votou, de quem a pessoa votou. A eleição já passou, o governo é de uma Santa Catarina, de todos os catarinenses, é do Brasil, de todos os brasileiros, temos que torcer. Eu fui bem sucedido no meu voto na esfera nacional, não fui bem sucedido no meu voto na esfera estadual, mas já passou, a eleição terminou em outubro. Agora é um Estado só, é um Brasil só, e só vamos ter essa melhoria torcendo, fazendo a nossa parte, e para quem tem cargo público, votando as questões necessárias. E também já antecipo que a minha posição com o governo eleito vai ser a mesma que tive até hoje com esse governo que ainda está finalizando a sua gestão aqui em Santa Catarina. Várias discussões, fui a favor porque entendia necessário, talvez até perdendo politicamente, e o que achava errado, votei contra. Votei contra as ditas, entre aspas, pedaladas da Celesc, votei contra a extinção da Codesc, da Coab, né? Tentei propor na reforma administrativa ainda do governo Colombo a extinção das regionais, algumas vezes a gente não foi bem sucedido, mas dessa maneira, como também fui vereador de Florianópolis, tive que tentar
convenci um parlamentar na época do PMDB a votar num financiamento internacional para a gestão que eu era oposição, 56 milhões de dólares na época, que poderiam fazer a construção de 23 creches em Florianópolis, mesmo sendo de partido contrário. Então, torço para que essa reforma administrativa do governo novo chegue o mais rápido possível, que a gente possa analisá-la por completo, mas se tiver emenda, na sua estrutura, a extinção das regionais, já começo a comemorar, desde já, a extinção dessas estruturas que não servem para nada, só para cabide de emprego. Muito obrigado. Fim das breves comunicações. Agora vamos entrar ao horário destinado aos partidos políticos, porém antes, pela ordem, o deputado Antônio Aguiar. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, deputado Silvio Drevic, pela grande sessão solene realizada ontem nesta casa. Uma sessão solene digna de todos os deputados. Uma sessão solene digna das pessoas importantes de Santa Catarina. Temos a certeza que a sessão solene realizada ontem nesta casa foi a sessão mais brilhante deste ano da história da Assembleia Legislativa. Quero aqui citar o nome do meu homenageado, o Dr. Anastácio Cotsias, que, sem dúvida nenhuma, é um médico renomado de Florianópolis e que tem como profissão e determinação o Conselho Federal de Medicina. Era isso, senhor presidente. Parabéns pela sessão. Feito o registro, muito obrigado, deputado. Agora sim, horário destinado aos partidos políticos. O primeiro pertence ao PSDB. Temos um tucano à disposição. Deputado Serafim Venzão usará o tempo por até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estava ouvindo aqui o pronunciamento do deputado Antônio Aguiar, que tratava justamente da decisão do governo federal com relação ao programa Mais Médicos, que naturalmente a intenção originalmente poderia até ser boa, desde que seja a intenção de levar mais médicos para o interior, para as cidades que estavam necessitando de mais médicos e que as prefeituras nem sempre dispõem ou se predispõem a colocar um orçamento para aumentar o número de médicos. E justamente o programa Mais Médicos, para quem é de fora para nos localizar, justamente é o programa que quem paga os 11 mil reais para o médico é o governo federal e não a prefeitura. Então, quando a prefeitura se inscreve para o programa Mais Médicos, na verdade, ele está pedindo uma verba do governo federal para pagar um médico, 2 ou 3 médicos que vai colocar no posto de saúde. É uma forma de pedir uma verba ao governo federal. E justamente o detalhe é de que dos 18 mil médicos que nós temos, que estão hoje atuando no programa Mais Médicos, todos eles, em princípio, são médicos formados no Brasil ou médicos formados em outro país e que tenham passado pelo programa, pelo processo da revalidação aqui no Brasil, até porque para ser médico ou faz a faculdade aqui ou faz depois a comprovação que de fato tem a qualificação para médico dentro do programa da revalidação, com exceção, aí vem o detalhe, com exceção dos médicos cubanos, somente eles. Todos os outros médicos que atuam no Brasil, eles são médicos com diploma, formados aqui ou que passaram pelo processo de revalidação, à exceção também dos médicos cubanos. De forma que esse foi o grande diferencial, e ainda nesse programa, por que passou assim? Porque foi uma maneira de Cuba exportar para o Brasil. Estava vendo aqui um trabalho dizendo que Cuba
recebe, ou estava recebendo, mais de R$1 bilhão por ano em retorno. O médico ganhava, ou ganha ainda, né? Está aqui ainda, a maioria ainda não foi embora, ganha R$3 mil que fica para ele. E 7 a 8 mil, automaticamente manda de volta. Me parece até que quem pagava os 3 mil era o próprio governo de Cuba, mas os 11 mil já ia direto para Cuba. Então, era uma maneira de tirar dinheiro de circulação do Brasil e mandar para um aliado que era do Partido dos Trabalhadores, que organizou que elaborou essa forma esdrúxula, justamente, de trabalho. Ficar com o salário do trabalhador em qualquer local de empresa, em princípio, isso não é permitido, mas ali era oficial, né? Então, essa forma que o Brasil e Cuba elaboraram foi justamente uma forma de exportar para o Brasil mão de obra e mandar dinheiro para lá. E não é falta de médicos justamente no Brasil, não é. Nós, às vezes, observamos, nós temos são 451 mil médicos que temos no Brasil. E nós temos agora 289 cursos de medicina, faculdades de medicina. São quase 300 faculdades de medicina que formam por cada semestre até 50 médicos. Então, imaginem quantos médicos que são formados todos os anos, a cada semestre, e que têm potencial, naturalmente, para passar a ocupar esses espaços. Então, de certeza, desses 18 mil médicos que hoje estão ocupando as vagas do programa Mais Médicos, e que 8 mil, ou um pouco mais de 8 mil, são médicos cubanos, de certeza, esses podem ser preenchidos, ou vão ser rapidamente preenchidos, até porque esse salário que é pago para os médicos desse programa não é um salário tão ruim, e vão preencher as vagas. A movimentação que nós temos hoje por parte da sociedade, por parte dos prefeitos, de, não, meu Deus do céu, agora nós vamos ficar com falta de médicos, como, por exemplo, aqui, alguns municípios que eu vi, Mafra, deputado Aguiar, Mafra tem 13 médicos cubanos. Mafra não é um lugar tão interiorano, não é um lugar tão ruim para ficar em Mafra. Tanto é que tem uma vida social muito grande, próximo de Curitiba, próximo de Joinville, de fácil acesso, do lado da BR-116. Olha lá, Canoinhas, Joinville, Navegantes, Caçador, todas cidades que têm um grande número de médicos, certamente que tem uma concentração maior de médicos do que a média nacional, mas que, no entanto, lá tem um número de médicos cubanos. Por que tem esse número de médicos? Porque é uma forma da prefeitura ter um médico no posto de saúde sem usar do orçamento dele. De forma que eu queria, em nome do PSDB, cumprimentar essa decisão já adiantada do presidente eleito Bolsonaro, que disse que iria rever esse programa, e o próprio Michel Temer, como presidente, que já apoiou justamente para mudar essa realidade desde agora. Muito obrigado. Na sequência, o PDT por até 5 minutos, deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho a essa tribuna no dia de hoje, senhor presidente, em razão de algumas informações que ocorreram na semana passada acerca do impedimento dos pais poderem efetuar as matrículas do primeiro ano do ensino fundamental para as crianças do nosso estado de Santa Catarina de tempo integral.
nós sempre defendemos uma escola pública de qualidade, onde todos possam ter um acesso à inclusão e à sua formação. Durante a manhã do dia de hoje, busquei algumas informações de forma informal, junto à GERED de Criciúma, Secretaria de Estado da Educação do Estado, algumas informações conflitantes, e chegou ao nosso conhecimento que realmente a informação é que o governo do Estado de Santa Catarina está, através da Secretaria de Estado da Educação, impedindo a matrícula dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Impedindo porque a intenção, pelo que se percebe, é acabar em nosso Estado com as escolas de tempo integral do ensino fundamental. Isso nos preocupa e também é um chamamento e um apelo ao próximo governo que repense essa política pública de educação no nosso Estado de Santa Catarina. Quantos pais estão aí preocupados nesse momento de não ter a condição de deixar o seu filho numa escola de tempo integral no próximo ano? O que irão fazer esses pais? Foram surpreendidos de forma momentânea, sem diálogo, sem oportunidade de debater uma solução para que fosse minimizado esses efeitos e de uma forma unilateral. A Secretaria de Estado da Educação toma essa atitude, fazendo de forma informal esse comunicado às gerências regionais de educação do Estado de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, no dia de hoje eu estou aqui com um pedido de informação, solicitando que seja informado a esse parlamentar quais as escolas do Estado de Santa Catarina que estão sendo impedidas de formalizar as matrículas do primeiro ano em tempo integral. São todas as escolas realmente do nosso Estado de Santa Catarina que têm o ensino integral que estão sendo impedidos de fazer essas matrículas, ou são algumas? Por quais motivos? Por quais motivos? É falta de recurso? Não estão cumprindo a determinação constitucional? Está faltando recurso no poder público estadual? Então, essas informações são importantes para esclarecer a sociedade catarinense e saber que milhares e milhares de alunos estarão sem essa oportunidade de termos uma escola de tempo integral do primeiro ano. Qual o objetivo disso? Excluindo o primeiro ano, consequentemente, no ano subsequente não haverá o segundo ano, e assim sucessivamente. Como ficará os alunos que possivelmente tenham dificuldade de avançar de um ano para outro e ter que repetir esse ano? Será que essa é a política pública do atual governo em educação pública de qualidade? Será que o próximo governador vai ter esta mesma visão? Eu espero que isso não aconteça. Eu espero que isso mude, porque educação é a transformação das pessoas. Educação é o melhor e maior investimento público que temos. E eu espero que haja um diálogo urgente com os pais, com os professores, para que isso seja solucionado. E quero aqui fazer um apelo para concluir, que seja reconsiderada esta posição da Secretaria de Estado da Educação do... Eu vou tirar um minuto do bloco parlamentar e concedo a Vossa Excelência. Só para concluir, e que realmente o governo, na pessoa do seu governador, repense com carinho. São milhares
e milhares de famílias, deputado Mota, que não vão ter essa oportunidade. E educação pública precisa ser de qualidade e que não faça isso com o nosso povo catarinense. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Minotto. Na sequência, o bloco parlamentar Progressistas, PR, PSB, Podemos. Na sequência, o MDB. Deputado Manuel Mota, deseja usar o tempo? Concedido por até 15 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TVA, rádio digital, as pessoas que prestigiam o parlamento na tarde de hoje, prestigiar, com certeza, a trabalho da sua região. Eu gostaria de fazer algumas considerações que são importantes, são fundamentais para o sul de Santa Catarina. Hoje, tivemos a honra de almoçar com o senador da República, Dário Berger. O ano passado, naquele sufoco, naquele desespero financeiro, ele conseguiu colocar 70 milhões para a Serra da Rocinha, a 285. E a obra que estava praticamente parando, reiniciou-se e foi tocando. Chegou no finalzinho, apertou, colocou mais um pouco de recurso, e ela passou o ano tocando, obra que é fundamental para toda a região, Serra da Rocinha liga São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Erechim, São Borja, Argentina. Então é fundamental para toda aquela região que vai vir para aqui, para o norte, para o sul do estado do Rio Grande do Sul e para o norte de Santa Catarina, para o extremo sul, ali cai tudo no extremo sul. Então, evidentemente, que além de desenvolver toda a região, vai se transformar num polo turístico muito grande. E aí é uma luta muito grande, nossa, que trabalho há mais de 30 anos, e sai os pedacinhos, e vai saindo, e vamos lutando, e está indo, e agora não parou mais, e nem vai parar, porque terça-feira estarei em Brasília, junto com o senador, e ele já garantiu mais 70 milhões para a conclusão. E aí, nós vamos colocar 8 quilômetros, 8,8 no Rio Grande do Sul. Vai faltar um pedacinho do Rio Grande do Sul para concluir a 285, pois ele vai colocar no orçamento do lado do Rio Grande do Sul, para que saia o lado do Rio Grande do Sul. Então, a 285, além de nós trabalhar Santa Catarina, nós também estamos trabalhando um pedacinho do Rio Grande do Sul. Essa obra é fundamental para ligar a Argentina. Meu caro deputado Valmir Comim, você que participou tantas vezes naqueles embates no sul de Santa Catarina. Então, me parece que essa obra, hoje, é um fato real. Ela vai trazer, toda aquela madeira que desce do Rio Grande do Sul, hoje, dando volta por Cambará,
lá pela Rota do Sol, mais de 300 quilômetros, vai diminuir mais de 300 quilômetros, vai descer pelo Timbé, Turvo, Ermo, Araranguá, quer dizer, vai vir tudo por ali, a batata inglesa, vai descer o pinhão, vai ser um negócio além do turismo, além do desenvolvimento, vamos viver um grande momento ali naquela região. E aí, nós temos uma outra obra que trabalhamos aproximadamente 20 anos. Conquistamos ela com Luiz Henrique. Ela foi feita, uma parte dela, quase a metade. E aí vocês conhecem como ninguém o que é que aconteceu. Uma procuradora da República entrou com uma ação da perereca, tranca a obra. 4 anos a obra trancada. Era 27 milhões, a obra ia a todo vapor, estaria pronta. E aí a obra parou. Dos 27 milhões, hoje, custa mais de 64 milhões. Quem vai pagar? É o povo. É sempre o povo que paga a conta. Por isso esse país está assim. Por isso esse país está assim. É o povo que vai pagar a conta. Quem tinha que pagar a procuradora da República Federal. Tinha que ser processada. E aí, eu que disse aqui nesse parlamento, que graças à perereca da procuradora, a obra parou, vou responder ainda um processo, mas não tem problema, responderei e irei, quando for chamado pela Polícia Federal, e direi a mesma palavra que eu usei, sempre usei aqui na tribuna, porque ela teria que pagar a conta, teria que ser processada, e a hora que for chamada, eu vou abrir um processo contra essa procuradora que impediu de uma obra de 27 milhões e que vai custar agora mais de 64 milhões. E o Vampiro sabe, deputado Vampiro sabe, que agora não é mais 64, agora já é 74 milhões. 74 milhões. Quer dizer, então, e essa obra, quase a metade está pronta. A segunda empresa está pronta e preparada com terra para assinar, e eu espero que nós possamos ainda assinar com a segunda empresa para ter a garantia de Praia Grande, a cidade dos Quênios, assinar essa obra. É Canela, Gramado, Caxias do Sul, onde vai diminuir 150 quilômetros quem vai pela Rota do Sol e quem vai para Praia Grande. Ganho real para o turismo, transformar a nossa região num polo turístico sem limite, sem limite. Essa é a luta do Sul, essa é a luta incansável daqueles que trabalham, que querem o desenvolvimento, a geração de emprego, de renda, da indústria sem chaminé, que é o turismo. E eu lutei a vida toda aqui nesse parlamento para defender essas questões que são fundamentais. E agora está muito perto. Quando eu deixei de ser candidato, o meu coração ficou muito apertado, porque como é que eu ia tocar, né? Mas tive a visão e a grandeza de ajudar, apoiar Rony Weber e ajudar a eleger, quando ela assumiu o compromisso de ajudar a tocar essas obras. E temos no Sul a deputada Ada, temos no Sul o deputado Vampiro, para fazer esse tripé, para ajudar essas grandes questões do Vale do Araranguá. Do Vale do Araranguá. E vamos continuar. E não é só essas obras. Nós temos a barragem do Rio do Salto. A barragem do Rio do Salto são obras que já vem o projeto pronto. Já teve a licença, né, a licença já definida, depois tiveram que mexer de novo. Essa obra é água. A barragem do Rio do Salto estava pronta quando a barragem do Rio São Bento era 2 barragens. E eu assinei na barragem do Rio São Bento, junto com o Valdir Comim, e
deixei de lado a barragem de cruzamento, porque as duas não saíam. Mas o deputado Valmir Comi depois assinou a nossa e tem trabalhado pela nossa, como os outros deputados do Sul estão trabalhando, a ADA, Vampiro, etc. Para que nós possamos, é a nossa vida, é a água. Ali a barragem, além da água do perímetro urbano, é a manutenção da maior produção de arroz irrigado daquela região. E nós vamos continuar lutando, vamos continuar trabalhando, buscando aquilo ali que é a nossa produção, é a maior produção de arroz irrigado do país, daquela região. E se nós não tiver a barragem, evidentemente que se der uma estiagem na época da produção do arroz, vai quebrar aquela região inteira. Mas eu espero que nós possamos ter os resultados que são fundamentais. E aí temos uma outra obra importantíssima, que é a Interpraias. Vocês sabem quantos anos eu luto por a Interpraias. E o saudoso Luiz Henrique, que lutou para iniciar e ele iniciou. Hoje tem S100, deputada Ada. Você participou de Laguna até o Camacho. Olha o desenvolvimento do início da Interpraias. Já tinha S100. E o eminente governador Eduardo Moreira assumiu um compromisso de fazer do Balneário Gaivota a Passo de Torres. E aí acabou o projeto não prosperando, o projeto da Interpraias não prosperando, e não deu para licitar e não pôde fazer. Mas eu espero que nós possamos dar continuidade e lutando para transformar esse sul no maior potencial turístico, que vai gerar emprego, que vai gerar renda sem fumaça e sem chaminé, que é o turismo. Então é com luta, com trabalho, com dedicação, que a gente vai, uma região crescendo, e crescendo muito, uma região que não tem aeroporto e tem aeroporto, fruto de um trabalho coletivo dos nossos deputados. Nós temos hoje, tinha um portinho de atracar barco. Hoje nós temos um porto de atracar navio. O Porto de Ibituba é um porto, fruto de trabalho conjunto de todos nós parlamentares. Quem não tem orgulho do Porto de Ibituba, é um trabalho conjunto dos nossos deputados. Hoje nós temos uma BR-101, eu ainda respondo a algum processo, aqueles fechamentos, fruto de um trabalho conjunto. Então nós temos muito ainda o que fazer pelo sul de Santa Catarina. E eu espero que os deputados eleitos continuem essa luta, esse trabalho, e nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar para que esse sul continue com a esperança. Esse povo do sul continue acreditando nos parlamentares com a esperança de melhores dias, que nós possamos fazer parte integrada em Santa Catarina. Mas ouço Vossa Excelência, deputada Ada, com muita honra. A palavra é contigo. Parabéns, deputado Manuel Mota, por essas suas palavras, porque realmente o senhor foi sempre um grande batalhador e um grande lutador em prol, não só de Santa Catarina, mas especificamente do nosso sul, tão querido, e que hoje a gente vê as deficiências que ainda restam. Mas saiba que, mesmo na sua ausência, nós estaremos aqui, indistintivamente, indistinto de partido, sempre zelando pelo sul e sempre falando nas suas lutas, que foram 28 anos, né, de parlamentar, 28 anos de parlamentar, sempre nessa defesa acirrada, né, com a eloquência brava de um guerreiro. Parabéns, deputado Manuel Mota. Quero agradecer à deputada Ada, incorporar meu pronunciamento e dizer que a esperança desse povo vai continuar, porque eu tenho convicção que vocês vão fazer um grande papel, vão continuar com garra, determinação e lealdade ao povo e à região. Santa Catarina vai viver um grande momento, né? Porque
a garra de vocês não vão perder, né, um momento sequer de buscar, né, a força. E eu quero ajudar muito, porque se eu dei um passo para trás, não saí, mas ajudei a eleger um deputado estadual, né, que é o Volney Weber, ajudei a eleger um federal, que é o Celso Maldaner, né, ajudei a eleger um senador, que é o Jorginho Melo, e hoje, quer dizer, vamos buscar cobrar para que faça parte, né, desse mutirão do desenvolvimento, para que o sul de Santa Catarina deixe um equilíbrio com outras regiões, para que a nossa região diga assim, valeu a pena a luta e o trabalho e que nós buscamos aquilo que é fundamental para a nossa região. É tudo que nós queremos defender com garra e determinação e lealdade o sul de Santa Catarina, aquele povo sagrado que trabalha, trabalhador e que dão resposta e resultado. Obrigado, senhor presidente. Um abraço, senhor presidente. Obrigado, deputado Manuel Mota. Na sequência, o PSD. Na sequência, deputado Milton Obos, com a palavra por até 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimentar a todos que nos acompanham através da TVL. Aproveitar essa tribuna para cumprimentar o presidente da ADAC, seu Valmir, que se encontra aqui nessa casa, que tem uma luta árdua para manter o modelo tributário de Santa Catarina que permite o desenvolvimento do setor atacadista do Estado, que é hoje responsável por uma grande arrecadação e geração de empregos no Estado de Santa Catarina. Mas, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna, agora a senhora presidente, deputada Dirce, muito prazer tê-la aqui, é cumprimentar todos os parlamentares dessa casa e o nosso presidente pela brilhante sessão solene que tivemos ontem da Comenda do Legislativo, cumprimentar o nobre colega deputado Padre Pedro, cumprimentá-lo pelo discurso que bem representou todos os 40 deputados dessa casa. Parabéns, Padre Pedro. E nós, particularmente, estamos muito felizes por termos homenageado uma pessoa fantástica, uma senhora, Dona Iria Faller, lá de Rio do Sul, de Rio do Campo, nascida em Blumenau, mas uma senhora que tem muita atividade de prestação de serviço comunitário na cidade de Rio do Sul. Já foi presidente das Soroptimistas, do Asilo São Vicente de Paula, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, enfim, todas as soroptimistas que fazem esse grande trabalho foram homenageadas ontem aqui, através da Dona Iria Faller, que nada mais é, deputado Pavan, sogra do nosso grande amigo osnicense, que já não está mais entre nós, que era outra pessoa que tinha o servir no coração, foi presidente do nosso Hospital Regional Alto Vale, e tantos trabalhos bonitos fizeram. Mas, senhora presidente, eu venho à tribuna na tarde de hoje para lembrar um tema importante do nosso Estado de Santa Catarina. Nessa semana, deputado Mauro de Nadal, dia 22, 23 de novembro, nós nos remetemos a 10 anos atrás, 2008, quando tivemos uma das maiores tragédias do nosso Estado, que foi o dilúvio que nós tivemos na região de Blumenau, Ilhota, Gaspar, no Médio Vale do Itajaí, onde os deslizamentos de terra fizeram 137 vítimas fatais no nosso Estado. 10 anos, e de lá para cá, graças a Deus, muita coisa boa aconteceu. Começou lá com o ex-governador Luiz Henrique,
e com o governador Raimundo Colombo, criando, deputado Comim, a Secretaria de Estado da Defesa Civil, que eu tive a honra de ser o secretário, e ajudar nessa mudança tão grande de preparação do Estado para enfrentamento dos desastres. Estava aqui há pouco conosco o ex-secretário Rodrigo Moratelli, que se tornou uma das maiores autoridades em defesa civil do nosso Brasil, deputada Ada. E de lá para cá, muita coisa boa aconteceu, muito investimento que, dali do nosso Centro de Gerenciamento de Desastres de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, nós temos lá as melhores instalações tecnológicas para o sistema de prevenção de desastres do nosso Estado. Fizemos um trabalho incansável e hoje todas as áreas de risco, não só do Médio Vale, não só lá no Morro do Baú, não só nessas regiões que já tivemos deslizamentos grandes, mas todos os municípios catarinenses estão com as potenciais áreas de riscos mapeadas em um sistema informatizado com imagem e todo o monitoramento em tempo real, município e Estado. Áreas críticas, como da região de Blumenau, numa parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, foram instalados sensores que monitoram qualquer movimento de terra e permite que as autoridades de defesa civil de cada município ou do Estado possam agir preventivamente para que desastres como esses que recordamos de 2008 não voltem a acontecer. Instalamos um sistema de radares, com 3 radares no estado de Santa Catarina, no oeste, no vale e no sul, que hoje nos dão informações de clima e tempo em tempo real, e todo cidadão catarinense que fez o seu cadastro recebe a orientação do que pode ou não pode acontecer, principalmente se algo mais grave está para acontecer, uma tempestade maior, em sua cidade, onde ele mora, onde ele vive. Isso são avanços sérios, avanços que mudam a realidade de Santa Catarina para os dias de hoje, se voltamos ao tempo 10 anos da tragédia de 2008. Mas muita coisa temos por fazer. E vários projetos importantes estão prontos, alguns até licitados já, como a barragem de Botuverá. Barragem de Botuverá, que é o primeiro projeto, deputado Minotto, de barragem de uso triplo em Santa Catarina. A barragem para proteger, deputado Serafim Venzon, Vossa Excelência, que é da região de Brusque, Botuverá, região que sofre também com as enchentes. Essa barragem, pelos cálculos, ela elimina as grandes enchentes de toda a região, ajudando inclusive toda a região aqui da Foz do Itajaí. Mas além disso, essa barragem vai permitir geração de energia para autossustentar o sistema. E, além disso, vai permitir o abastecimento de água de boa qualidade, com baixo custo de tratamento, vindo de Gravidade, lá de Botuverá, abastecendo as cidades no caminho, até as cidades litorâneas, com capacidade para abastecer a população nos próximos 30 anos. Esse projeto precisa sair do papel, está tudo pronto, pronto para dar ordem de serviço. Um protocolo assinado entre o governo federal e o governo do Estado. E agora, nós precisamos acompanhar, cobrar, para que, de fato, essas obras aconteçam e o nosso povo seja minimamente protegido.
Da mesma forma, a barragem de Petrolândia, deputada Dirce, lá da nossa região do Alto Vale, no rio Perimbó, que é um rio que ainda desemboca depois da barragem sul, que é extremamente importante para a cidade de Ituporanga, apesar que a sobrelevação já feita na barragem já salvou 2011 Ituporanga de uma grande enchente, mas essa barragem é fundamental para todos os municípios, porque é mais um afluente que você tem controle e margem de manobra para evitar as grandes enchentes do Vale do Itajaí. Da mesma forma, está pronto o projeto. A obra já foi licitada da barragem de Mirim-Doce, também lá no Alto Vale. No Vale Oeste, é um rio que traz muita água e não tem controle. Lembramos todos nós também da grande tragédia de Mirim-Doce, em 2011, onde na madrugada de sábado para domingo, a cidade inteira foi acometida por uma grande enxurrada que entrou por dentro da cidade, destruindo tudo que tinha pela frente. Só não houveram vítimas fatais, porque as pessoas foram acordadas e foi pedido para que saíssem das casas. E essa barragem evita, primeiro, que mais uma vez Mirim-Doce passe por isso e ajude o sistema todo de prevenção de cheias do Vale do Itajaí. Recentemente, está em fase de finalização do licenciamento ambiental outro projeto estratégico da maior importância, porque esse livra, deputado Ismael, a nossa cidade de Rio do Sul, Laurentino, Rio do Oeste, Agronômica, Lontras e Blumenau, de grandes enchentes, que é o canal extravasor do Salto Pilão e a obra da nova calha do rio entre Rio do Sul e Lontras, aumentando a sua capacidade, com um sistema de comportas deslizantes que vão controlar a vazão do rio nos momentos que ela pode mandar mais água para baixo sem prejudicar o médio vale e reter água para que a barragem de Ibirama, José Boatê, possa cumprir a sua missão de proteger o médio vale do Itajaí. Essas obras estão prontas para serem executadas. E eu espero que a harmonia do novo presidente da República com o novo governador de Santa Catarina, deputado Pavan, possa permitir que esse protocolo de intenções e acordo entre os governos passados, federal e estadual, possam ser cumpridos e essas obras possam ajudar a salvar o povo de Santa Catarina. 2008 nos remete sempre a uma lembrança triste, uma lembrança que o esforço de governo feito até agora, deputado Ismael, mudou a realidade. Hoje nós temos informação, hoje nós temos sistemas, hoje nós temos sensoriamento, mapeamento das áreas de risco. Hoje nós sabemos o que fazer antes da catástrofe acontecer. Mas sem essas obras estruturantes, não adianta a informação, porque só a informação não vão eliminar as tragédias. Nós precisamos que esses investimentos estratégicos para Santa Catarina continuem acontecendo. É isso que nós esperamos do próximo presidente da República e do próximo governador de Santa Catarina. E nós estaremos aqui, deputado Ismael, firmes, vigilantes e cobrando para que, de fato, todo esse trabalho grandioso não fique só no papel. Muito obrigado. Um prazer eu cedo uma parte ao deputado Leonel Pavan. Milton Obras, primeiro queria cumprimentá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência realizou no governo, no período em que tinha como prioridade a contenção das cheias. Nós todos sabemos o quanto Vossa Excelência fez pelo Alto Vale por Santa Catarina. Nós estamos no horário dos partidos, vou conceder um minuto sem a permissão do... Obrigado, desculpa.
Só para encerrar, porque acho que esse elogio é merecedor do Milton Alves. Nós sofremos muito com isso. Inclusive, 10 anos atrás, eu era vice-governador e eu instalei meu gabinete para receber doações e distribuir as doações. E amanhã eu vou fazer uma falação e mostrar aqui o trabalho que realizamos, amanhã. Porém, eu quero aqui aproveitar a sua estada na tribuna para dizer muito obrigado por tudo que fizeste pela nossa região. Obrigado. Na sequência, o horário pertence ao Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, o deputado Padre Pedro Baldiceira, por 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu aproveito o momento do Partido dos Trabalhadores exatamente para trazer uma preocupação a este plenário desta tribuna, exatamente a partir do anúncio do fim do convênio do programa Mais Médicos, que eu acredito que ficará uma lacuna muito forte, muito grande, principalmente pelo extraordinário trabalho que os médicos cubanos estavam realizando aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil todo. Só em Santa Catarina são mais de 250 profissionais que, infelizmente, estarão de volta para Cuba e deixando aqui, não tenho dúvida nenhuma, muita saudade pelo trabalho sério que eles estavam fazendo no atendimento às demandas, principalmente das camadas mais pobres do nosso estado e do nosso país. Porque certamente eles vão se deparar com a falta de estrutura e condições de acessar a saúde e poderem serem atendidos nas suas necessidades. Eu coloco isto com preocupação, porque nós temos o entendimento de que a saúde preventiva ela tem que ganhar destaque, não só no Estado, no país e neste mundo afora, porque não acredito que este modelo de saúde que nós temos hoje implantado em todos os entes da federação, que vai resolver os problemas da necessidade das demandas da nossa população. Por isso, meu olhar com preocupação. Ou o Estado, o poder público, ele investe na prevenção, ou senão nós estaremos fardados ao sepultamento deste modelo que aí está, porque mesmo na lógica de investir todo o recurso do tesouro do município, do Estado ou da União, nós não vamos ter condições de resolver a problemática que está posta, que está ali colocada. E eu vejo a alternativa, porque ela é menos onerosa. Quem investe na saúde preventiva gasta menos e cuida com maior eficiência, eficácia, com maior qualidade as nossas pessoas, aos nossos cidadãos e cidadãs. E aqui, quando nós falamos da saúde preventiva, nós estamos tratando desde o saneamento básico e a atenção em saúde básica, até os investimentos em práticas integrativas e complementares de saúde, como
a fitoterapia, reiki, yoga e tantas outras práticas integrativas e complementares que hoje, felizmente, o Sistema Único de Saúde reconhece a nível de país, mas que precisa ser implantadas no Estado, nos nossos municípios, como uma alternativa mais eficiente de cuidar da qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. A saúde no Brasil, infelizmente, como em muitos outros países, e Santa Catarina não é diferente, e outros estados, ela é feita pura e simplesmente para incentivar a doença e não para prevenir da doença, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Doenças muitas vezes poderiam ser evitáveis e também controláveis com o acompanhamento médico familiar e a adoção de hábitos saudáveis, como a hipertensão, diabetes, que provocam milhares de mortes todos os anos, em todas as regiões do nosso estado, em todos os estados, em todo o nosso país, e que geram, infelizmente, altos custos para o Sistema Único de Saúde, que poderiam, com maior facilidade, através de programas preventivos, reduzir esses tipos de males que estão, ou de sintomas que estão presentes em grande parte dos nossos cidadãos e cidadãs. E isso, não tenho dúvida nenhuma, favoreceria em muito a questão das finanças, do tesouro dos entes, seja ele municipal, estadual ou até mesmo a nível de União. Portanto, eu sou um apaixonado no que trata e que diz respeito à saúde preventiva. E, nesse sentido, nós temos tido várias iniciativas importantes em vários municípios e nós vemos com bons olhos alguns municípios avançando no sistema de prevenção. E me parece que esta se torna a alternativa para o enfrentamento da doença hoje presente em todo o território nacional. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Antes de suspender até a ordem do dia, que é às 16 horas, convido a todos os deputados e deputadas para, das 16 horas, comparecerem ao plenário. Nós temos vários projetos para deliberar, inclusive um projeto que dependemos de quórum qualificado, de no mínimo 21 votos, para aprovar. Portanto, precisamos de presença máxima no plenário. Feito o registro, está suspensa a sessão até a ordem do dia, às 16 horas.